Bom dia, pessoal do YouTube. Bom dia, o pessoal aqui do TikTok. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito polêmico que é pente fino. Pente fino em 2023 do INSS. Será que vai sair esse pente fino? Como é que vai ser? Se você é aí que já está aposentado, recebe um benefício do INSS, você tem preocupação que o INSS te chame para o pente fino? Nós vamos conversar sobre esses assuntos hoje aqui na nossa live. Antes de começar esse assunto do pente fino, quero me apresentar para vocês, de repente vocês não me conheçam ainda. Me chamo Daniela Rocha, sou advogada, especialista em aposentadoria e revisão de aposentadoria. Tenho um escritório físico aqui em Santo Antônio da Patrulha, Rio Grande do Sul, e faço atendimento online para o Brasil inteiro. E hoje nós vamos conversar sobre o pente fino do INSS, para quem serve, quem que tem o risco de ser chamado pelo INSS para passar pelo pente fino. Então, se você conhece alguém que faz bastante tempo que recebe benefício do INSS, chama essa pessoa para nos acompanhar aqui na live, no TikTok. A gente também está no YouTube, onde a gente vai falar como é que funciona o pente fino do INSS. Vamos falar como é que surgiu esse pente fino, se vai ter pente fino em 2023. A gente tem novidade aí para falar que sim, acredito que vai ter. Quais os benefícios que podem passar pelo pente fino? Então, a gente vai falar de vários assuntos e quem também não é obrigada a ir no pente fino, nós vamos falar nessa live, porque realmente é muito importante, né? Porque a gente sabe, a gente está ali, está recebendo do INSS, a gente tem uma garantia de todo mês vir aquele salário e de uma hora para outra corre o risco de ser cortada. Por quê? Porque daqui a um pouco você pode cair no pente fino, não ter a documentação ali para comprovar a tua situação e você vir ficar sem renda. Então, a gente vai conversar sobre esses aspectos aqui na nossa live, nesse nosso bate-papo. E se você tiver alguma dúvida aqui no TikTok, deixa aqui, que vai ser um prazer falar com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida aqui, o pessoal do YouTube, o pessoal da Rádio Itapuí também, né? Quero dar um abraço. Eu estou com um programa na Rádio Itapuí e também mando muito conteúdo para a rádio, para os ouvintes aqui de Santo Antônio da Patrulha. Um imenso abraço para todos vocês que estão aqui nos escutando, nos prestigiando, e a gente vai falar do pente fino para vocês terem esse cuidado. Então, como é que funciona o pente fino? O pente fino, o INSS faz uma análise administrativa e verifica se teve alguma irregularidade no seu benefício, na sua aposentadoria. Como que acontece? O INSS ele vai te mandar uma notificação e você vai ter 30 dias para você apresentar a sua defesa, apresentar os documentos necessários para regularizar essa situação. Então, como é que funciona? O INSS, né, você já está aposentado, você vai receber uma cartinha, pode ser pelo correio, né, para comprovar essa documentação, alguma coisa que falta, alguma divergência de dados. Então, realmente é necessário você ficar atento com o seu endereço, se o seu endereço está cadastrado de forma correta lá no INSS. Para evitar que o INSS te encaminhe alguma notificação, alguma carta, alguma correspondência e você não receba. Depois disso, por exemplo, no caso do trabalhador rural, por exemplo, se você encaminhou uma aposentadoria rural, tinha tempo rural, e se o INSS, se você cair no pente fino, aquele prazo de 30 dias vai ser 60 dias, né? E caso você não seja notificado, se eles não te encontrar, né, eles não consigam, pode ser que o INSS vá lá e cancele o seu benefício, deixe suspenso até que você procure o INSS e regularize aquela notificação. Então, por isso que é muito importante estar tudo atualizado. Outra situação, você que está recebendo do INSS um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, é necessário você estar atualizado com os teus documentos médicos. Então, se você passou por uma perícia, a gente tem casos no escritório que as pessoas passam por perícia e ficam encostadas por 5, 10 anos, bastante tempo. Então, é necessário, vou no médico, pede um laudo, olha, doutor, eu preciso um laudo, eu preciso guardar essa minha documentação. Por quê? Se caso o INSS
lhe convocar, te chamar para você ir para o pente fino, você vai ter comprovação que você está fazendo o seu tratamento médico, que você vai no médico, você toma remédio, que você faz o que o seu médico está te solicitando. Então, é muito importante, sim, você cuidar dessa documentação médica, né? E caso você caia no pente fino, você vai ter que apresentar toda essa documentação. Você vai ter que ter essa documentação em mãos, né? Que são documentos rurais, se caso você é aposentado rural, se é documento, às vezes, para comprovar algum vínculo. Então, realmente, você tem que estar com esses documentos já guardados, que isso vai facilitar, principalmente documentos médicos. Deixa eu tomar uma água, porque a gente engata aqui uma conversa e a gente não para. E agora nós vamos conversar como é que surgiu o pente fino do INSS. O pente fino do INSS, ele surgiu, o governo criou em 2019 para identificar benefícios que foram concedidos de forma inconsistente, através de erro de cadastro, através de documentos irregulares, ou daqui um pouco, pessoas que não se enquadravam naquelas regras e que estão recebendo algum benefício do INSS. E esse programa, ele ia ocorrer até dezembro de 2020. Só que em função da pandemia, né, a gente foi trancado, o governo não conseguiu concluir esse pente fino, então a gente sabe que pode sim, já teve notícias agora no mês de setembro, que a ministra do INSS, da Previdência Social, já sinalizou sim que já está aprovado o pente fino para 2023. Então, realmente é bom vocês ficarem atentos, né, a essa situação, porque pode ser que o INSS venha te intimar e solicitar para que realmente você complemente alguma documentação que comprove a sua incapacidade, né? Então, geralmente, o que eles estavam falando? Quem seria alvo de pente fino agora em 2023? Então, vou relatar para vocês quem seria alvo aqui do INSS, né? O alvo em 2023, que eles querem fazer uma revisão mais profunda, é quem recebe benefício assistencial, cadastro único, que tem aquele cadastro único que a gente faz lá no CRAS para ter acesso à Bolsa Família. Eles querem avaliar essa situação, né? Então, assim, ó, se você tem BPC Loas e não está atualizado, vá lá e atualize. Claro que pode ser que eles também avaliem a função de renda, porque geralmente quando eles fazem um pente fino, eles vão querer também saber a renda familiar. Se a renda familiar continua no valor baixo, se tu continua se enquadrando como baixa renda, né? E o que vai acontecer? Eles vão cortar de imediato? Não. Eles vão te mandar essa notificação, você vai ter que apresentar essas provas, né? Quem mora na sua residência, qual é a renda familiar, ou se é em função de incapacidade, como é que está a tua incapacidade, se tu ainda tem esse problema de saúde, se você ainda não pode trabalhar. Então, geralmente é nesse sentido. Então, é sempre bom. Quem recebe um benefício assistencial e tem que comprovar suas despesas médicas, guarda. E a minha orientação para os clientes aqui no escritório é que tem uma pastinha e que guarde as suas despesas mensais. Água, luz, mercado, farmácia. Bom dia. Bom dia, pessoal aqui do TikTok. Bom dia, pessoal dos ouvintes. Estou recebendo aqui uns bom dias aqui do Whats, nas conversas. Então, fico muito feliz por estar aqui com vocês, compartilhando aqui esse conteúdo sobre pente fino do INSS. Então, realmente é bem importante, sim, né? A gente ter esse cadastro único e atualizar. Então, a gente realmente tem que atualizar esse cadastro único para não correr o risco, né, de vocês terem esse benefício cancelado. E no caso também de vocês terem uma aposentadoria, um auxílio-doença, ter documentos médicos, né, que comprovam a tua incapacidade. Então, o que a gente sabe que pode ser que comece esse pente fino, você pode me tirar uma dúvida? Sim, só me manda a dúvida aqui que a gente vai conversar. Vou só finalizar esse raciocínio. Então, assim, ó, geralmente quem tem auxílio-doença, tem aposentadoria por invalidez, a gente sabe que o INSS a qualquer momento pode pedir para ser reavaliado essa situação médica. E no pente fino também, você pode sim entrar para a lista do pente fino para ser reavaliado a tua situação médica, tá? E a gente acha
que vai ser agora nos próximos meses que o INSS vai começar a intimar as pessoas, né, para fazer esse pente fino. Então, fique atento, né, atualize seus documentos, atualiza seu cadastro único, para que realmente, né, esteja tudo certinho para evitar que você tenha o seu benefício do INSS suspenso. Cal, pode mandar sua dúvida aqui. Tu disse que estava com uma dúvida, pode mandar sim que a gente já te responde. E quais os benefícios que podem passar pelo pente fino? Então, vou relatar aqui para vocês quais são os benefícios. Antes de eu falar quais os benefícios que podem ser intimados, convocados pelo INSS, vai lá, pega essa live aqui, pega essa conversa quem está aqui na Rádio Itapuí e chama as amigas aqui para sintonizar na rádio. Quem está no TikTok, pega o aviãozinho e manda aí para os seus conhecidos, que agora eu vou falar quais os benefícios que podem passar pelo pente fino. E você que está no YouTube também, chama as pessoas, segue aqui os nossos canais nas redes sociais. Quais são os meus canais nas redes sociais? Daniela Rocha, advogada. Então, vocês me acham tanto no YouTube, no TikTok, né? E aqui na Rádio Itapuí também, que a gente está toda semana. Antes da reforma da Previdência, eu já tinha 24 anos de contribuição. E agora eu já estou com 29. O que acontece? Antes de eu falar, então, quais os benefícios que vão passar pelo pente fino, no seu caso, Cal, a gente tem que avaliar se esses 29 anos que você tem de contribuição, se ele tem algum período insalubre, que se tiver períodos insalubres dentro desse período de contribuição, que tu tem quase 30, pode ser que você já tenha direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição. Então, eu vou continuar aqui as nossas questões de pente fino. Então, quais são os benefícios que podem passar pelo pente fino? Os benefícios que podem passar pelo pente fino é aposentados que estão aposentados por incapacidade permanente, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, auxílio-acidente, podem passar, sim, pelo crivo do INSS, ser chamado para ir lá, para apresentar documentos e também, né? Além disso, pode passar pelo pente fino também quem está recebendo benefícios acima de 6 meses sem perícia médica, aquele caso que era concedido as perícias médicas sem passar pelo perito, tá? E sem data final. Geralmente, sem data final é os casos de perícia quando a gente faz judicial, quando não tem data determinada para o término do auxílio-doença. Então, se você está recebendo um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, que foi concedida judicial e faz bastante tempo que você recebe, fique atento, vá no seu médico, atualize seus exames, seu laudo médico, e pode ser que você seja intimado, né, convocado para fazer essa atualização. E também para quem realmente não teve reabilitação profissional do INSS. Então, esses casos é o que eu vejo que é os casos que o INSS mais chama para fazer reabilitação, tá? E agora eu quero falar para vocês quais são os casos mais comuns que o INSS solicita, até para você ver se realmente você se enquadra nesses requisitos e se o INSS pode vir a te chamar para fazer reabilitação. Então, tem alguns casos, sim, que o INSS costuma chamar mais para fazer reabilitação de benefício. E agora eu vou te relatar quais são eles. Aqui, pessoal do TikTok, gostaria que vocês compartilhassem essa minha live com outras pessoas. Estou aguardando presentes aqui também. Pessoal, aqui do YouTube também, se você não segue o meu canal, comece a seguir o meu canal aqui nas redes sociais e compartilhe esses vídeos com seus amigos. E o pessoal aqui da Rádio Itapuí, né? Vem aqui me escutar, me prestigiar. Tem um programa todos os sábados, na parte da manhã, na Rádio Itapuí 100.3 FM, onde a gente fala muito de autoconhecimento, de outros assuntos que não é daí de INSS, tá? Então vamos lá, quais são os casos mais comuns que o INSS pede que ele convoca para o pente fino? Pessoas com deficiências que recebem benefício assistencial, que não comprovam a renda. Isso acontece muito. Teve um caso, há um tempo atrás, que o INSS chamou vários clientes nossos e várias pessoas para fazer o pente fino, para fazer a reavaliação médica. Então, realmente, é muito importante vocês estarem com a documentação médica em dia e para comprovar a renda, porque o INSS
Quando foi concedido seu benefício assistencial, depende da renda sua familiar, era uma renda. E se mudou essa renda familiar, você pode correr o risco de perder, né, esse benefício, porque se a renda sua familiar aumentou muito, aí você não comprovar suas despesas médicas, suas despesas mensais, pode ser que você realmente possa perder o seu benefício assistencial. Idosos que recebem o BPC e que não estão com cadastro único atualizado. Então, se você tem mais que 65 anos de idade, recebe um benefício assistencial, mas nunca mais foi lá atualizar o seu cadastro único, é necessário sim você ir no CRAS, ir lá e solicitar a atualização do seu cadastro único para você não correr o risco de ter o seu benefício cancelado, suspenso, né? Até voltar, e a gente sabe como é demorado, quando a gente tem um benefício suspenso, quando tem cancelado, como demora para o INSS reativar esse benefício. E muitas vezes, às vezes a gente tem que entrar ainda com processo judicial, e às vezes a gente tem que ficar meses aguardando uma resposta do juiz, né? Para que realmente você volte a receber esse benefício, né, do INSS. Então, vai lá, atualiza o seu cadastro para não correr esse risco. Outro que é muito comum aparecer no pente fino, auxílio doença, concedidos para trabalhadores antes de completar a carência. O que acontece? Às vezes você tem pouco tempo de contribuição junto ao INSS ou pagou muito pouco o carnê e na hora da concessão do auxílio doença, o INSS foi lá e te deu aquele auxílio doença e não teve todo o cuidado de olhar as suas contribuições. Nesse caso, às vezes, pode ser que o INSS te chame para realmente ver se tu tinha as contribuições, se estavam todas corretas. Deixa eu só tomar mais um gole de água aqui. Então, auxílio doença para ver as contribuições. Então, outro caso muito comum também é aposentadoria por invalidez, né? Concedida no caso, por exemplo, estava recebendo auxílio doença, depois foi para aposentadoria por invalidez. Nesse caso também, o INSS pode te convocar para apresentar os documentos médicos que comprovam que tu ainda continua incapaz para o trabalho, que você não pode, não tem condições de trabalhar, de voltar à sua atividade normal. Então, realmente, é muito importante quando eu falo, vai no médico, atualiza teus exames, atualiza teus atestados. Esse caso, a gente sabe que está para sair o pente fino, que a ministra da Previdência Social já sinalizou que sim, que vai ter o pente fino, então realmente se programe com antecedência. Outro caso, auxílio doença, auxílio acidente recebido. Ah, estou recebendo um auxílio acidente, sofri um acidente de trabalho, um acidente de trânsito e pode ser que o INSS venha te chamar para o pente fino para reavaliar se realmente aquela tua sequela ela é permanente ou se você já ficou melhor daquela situação, tá bom? Então, auxílio doença também para pessoas que podem se reabilitar. Então, o foco muito é benefício assistencial e benefícios por incapacidade, tá? E agora eu vou falar a coisa mais importante que todo mundo quer saber, que é quem não precisa passar no pente fino. Quem é que não precisa? Se o INSS te mandar cartinha lá do pente fino, quem é que não precisa ir? Será que você sabe? Quem sabe deixa aqui nos comentários, manda um WhatsApp para a rádio, né? Quem não precisa? Então, antes de eu responder essa pergunta, eu quero que vocês compartilhem essa live com seus amigos, com seus conhecidos, pessoal aqui do YouTube também, compartilha, começa a seguir o meu canal aqui, né? O pessoal da Rádio Itapuí também, vai lá, chama as amigas, os conhecidos para sintonizar aqui na nossa rádio, né? Então, quem é que não precisa passar pelo pente fino? Então, a própria lei, ela já fala alguns casos que não precisa. Então, se você for convocado para o pente fino e você se enquadrar numa dessas características que eu vou falar aqui, você não vai. Você não precisa ir, não fique preocupado, tá? Então, agora eu vou falar nesses casos, tá? A própria lei, ela fala que você não precisa ir na revisão anual do pente fino. Quem são os casos? Você que já recebe a benefício há mais de 10 anos. Então, olha só, se você, bom dia, pessoal aí da Bahia, olha só,
Muito bem-vinda, Leca. Muito bem-vinda aqui no meu TikTok. Eu sou do Rio Grande do Sul, Santo Antônio da Patrulha, que tá frio, ó, tô de casaco, porque tá frio hoje. Passou assim a semana inteira, muita chuva aqui no nosso estado, né? Hoje tá bem frio e a previsão é que no final de semana seja 30 graus. Haja saúde para a gente resistir a essa mudança de temperatura. Uma hora clima quente, outra hora frio, e é isso, né? Mas eu tenho muita vontade de conhecer aí Bahia e eu não conheço. E vão me falando aqui nos comentários de qual cidade vocês são, de qual estado, para ver se eu já conheço. Alguns eu conheço, mas outros não. Tem que fazer um tour. Aí São Paulo eu já conheço. São Paulo eu já conheço Aparecida. Rio de Janeiro também não conheço, tenho vontade de conhecer. E o pessoal aqui, né, que estamos nessa live, estão todos convidados a vir prestigiar o Rio Grande do Sul. Realmente é um estado muito bom, né, de se morar. A nossa cidade é uma cidade muito pequenininha, a nossa cidade é a cidade, para quem não conhece, do sonho, da cachaça e da rapadura. Então, quando vocês virem no Rio Grande do Sul, não deixem de conhecer a nossa cidade, Santo Antônio da Patrulha, que é uma cidade muito acolhedora e tem muitas fábricas de rapadura aqui na minha cidade. Então, o pessoal se delicia aqui nas rapaduras. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para a nossa conversa, a gente já descontraiu um pouco. Vamos voltar para o nosso bate-papo. Quem não precisa passar pelo pente fino? Já falei. Se você recebe mais de 10 anos, o seu benefício já está liberado. Não precisa mais. Então, receba um benefício assistencial há mais de 10 anos. Não precisa ir para o pente fino. Receba auxílio-doença há mais de 10 anos. Não precisa ir para o pente fino. Receba aposentadoria por invalidez há mais de 10 anos. Não precisa passar pelo pente fino. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Por quê? Caso o INSS te mande uma cartinha convocando você para fazer o pente fino e você tem mais de 10 anos de benefício, não vá, não passe por essa reavaliação. Por quê? Porque a lei te protege nesse sentido, tá bom? Claro que se você ficar com algum receio, alguma restrição, procure algum advogado para conversar, tirar alguma dúvida, né? Ou manda aqui para nós nos comentários também, que a gente vai te orientar, mas você não precisa ir lá e se apresentar no INSS. Outro caso, portador de HIV. Se você tem HIV, você não tem necessidade de passar pelo pente fino. Então, tem HIV, não passa pelo pente fino, tá bom? E também para segurados, pessoas que recebem aposentadoria por incapacidade, auxílio-doença há mais de 15 anos e que tenham no mínimo 55 anos. Então, você tem 55 anos e já recebe há mais de 15 esses benefícios, você não precisa passar pelo pente fino, você está isento do pente fino, tá bom? E também aposentados por incapacidade, pensionistas com mais de 60 anos. Então, você tem 60 anos de idade, vocês têm mais de 60 anos de idade, não precisa mais passar pelo pente fino. Olha só que o pessoal está me convidando aqui. Precisa vir ver o é isso, né? Acho que deve ser alguma dança típica aí da Bahia, sim, eu gosto. Na verdade, aqui no Rio Grande do Sul, as nossas danças tradicionais são danças gauchescas, mas a gente aqui do Sul, né? A gente tem que ir para o Nordeste, lá é mais quentinho, é umas danças diferentes, é carnaval, é um povo bem alegre. Aqui no Sul, o pessoal gosta de dança, mas é uma dança um pouco diferente. A gente aqui gosta do churrasco. Churrasco, chimarrão, né? Esse é o que a gente gosta muito aqui em Santo Antônio e no Rio Grande do Sul. Então, quem não precisa passar pelo pente fino? Então, quem tem mais de 10 anos, quem tem HIV, quem já recebe benefício há mais de 15 anos também, e se você tem mais de 60 anos de idade, tá? E como é que vai funcionar o pente fino? Como é que funciona para você ficar bem tranquila, realmente para você saber os passos, o passo a passo, tá bom? Então, assim, o pente fino, eles vão fazer uma reavaliação do seu benefício. O INSS vai lhe mandar uma cartinha, vai lhe mandar uma carta para que você comprove se realmente, né, você continua incapaz ou que tu comprava aquela documentação que você mandou na época da sua aposentadoria. Então, o INSS, ele vai suspender o seu benefício até você ir lá e responder ele, entregar esses documentos e depois ele vai lá e reativa novamente. Então, realmente é necessário, é importante que você tenha, né,
todas essas documentações já em dia. Então, caso você receba uma convocação do INSS, você vai ter um prazo para apresentar a sua defesa. E essa defesa, o prazo é 30 dias, se você é trabalhador urbano. Eu trabalho na cidade, eu sou trabalhador urbano, você vai ter 30 dias para apresentar a sua defesa. Essa sua defesa, ela vai ser encaminhada através do meu INSS, tá? Através do meu INSS, você vai lá, vai fazer sua defesa, depois eu respondo a sua pergunta aqui, Edmar, tá? Vai fazer a sua defesa, vai mandar pelo INSS e você tem prazo de 30 dias. No caso de você que é trabalhador rural, o seu prazo é 60 dias. Então, você tem o dobro de prazos para você fazer a sua defesa no caso de agricultor. E o segurado, se você está acamado, né, é necessário pegar um laudo, né, dizendo que você não tem condições de se deslocar até o INSS e vai pedir uma perícia diferenciada para o INSS ir fazer, né, essa perícia em loco na sua casa, tá bom? Então, tem essas situações. Caso você esteja acamado, né, você pode solicitar que seja na sua casa. Deixa eu responder essas duas perguntas que estão aqui. Tenho 49 anos, dei entrada ao auxílio-doença. O que aconteceu? Então, se tu tem 49 anos, dona Edmara, só que você já está recebendo auxílio-doença, tem que saber quanto tempo tu está recebendo auxílio-doença. Se faz mais de 10 anos, a senhora pode ficar tranquila. Se faz menos de 10 anos, você tem que estar com a sua documentação atualizada. Caso você esteja caminhando auxílio-doença agora e não foi concedido, a gente sempre recomenda que você tenha a possibilidade de entrar um recurso administrativo se for negado ou um recurso judicial também, caso o INSS não te dê. Agora, dona Neiva, meu esposo se aposentou por tempo de serviço, mas a contribuição dele, mas a aposentadoria dele é especial. Claro que nesse caso, uma cliente aqui, a gente tem que relatar, às vezes, o que acontece? No caso da aposentadoria, eu fiz uma aposentadoria de um pedido, fiz por tempo de contribuição e eu gostaria de uma aposentadoria especial, eu tinha direito a uma aposentadoria especial, você pode pedir uma revisão de aposentadoria para incluir esses períodos especiais para melhorar o seu tempo de contribuição e aumentar o seu valor de aposentadoria, tá? E agora eu quero falar as últimas novidades, né, do pente fino do INSS, que a gente sabe que é a questão que vai ser, sim, foi aprovado, a ministra disse que vai ter, a gente não saiu o edital ainda, né, a gente está aguardando o edital, que quando sair o edital, a gente vai saber todas as informações para passar para vocês. Então, assim que sair o edital, a gente vai a gente já vai passar, vai fazer uma live e, e já e vai passar aqui bem atualizado para vocês aqui, para o pessoal da rádio, para o pessoal do TikTok, para o pessoal do YouTube, tá? Deixa só, eu já vou ir finalizando a nossa live aqui, que tem pessoas que estão me aguardando aqui no escritório para me atender, e eu já estou aqui conversando com vocês há uns 30 minutos. Eu só queria deixar algo aqui bem importante para vocês, que é, caso você for convocado para o pente fino, o que vocês têm que levar, tá? Vocês têm que levar atestado médico com CID, tá? Comprovando a tua incapacidade para o retorno do trabalho, vai ter que levar exames médicos atualizados também que comprovem a tua doença. No caso de acidente de trabalho, você vai ter que levar a CAT, tá? No caso, comprovante de medicação, eu tomo medicação, as receitas, então realmente é bem importante você levar toda essa documentação médica, levar comprovante atualizado do cadastro único, comprovante de renda também, se caso você receba benefício assistencial, né, comprovante de médico, e também se esse teu benefício foi concedido judicial, leva a concessão judicial, né, a perícia que o perito fez, leva tudo isso, que isso é muito importante. Então, quero finalizar, muito obrigada para todos que estão aqui, né, comigo aqui nessa live hoje sobre pente fino. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Pessoal do YouTube também, alguma dúvida pode deixar aqui nos comentários. E o pessoal da Rádio Itapuí,
pode mandar para o WhatsApp da rádio, que vai ser um prazer em responder vocês. Um abraço aí, tudo de bom. Semana que vem a gente volta sobre alguma novidade aí do INSS. Um abraço, até mais.